bem-vindos ao seminário online de doação de órgãos e tecidos para transplantes, desafios em tempos de pandemia, do Hospital das Clínicas da UFMG Rede EBSER. Dando continuidade à programação oficial, eu inicio a mesa 2, processo de captação de órgãos e tecidos no HC UFMG. Nessa mesa teremos a participação da doutora Adriana Carla de Miranda Magalhães, que falará sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes, o que mudou com a Covid-19. A enfermeira Edna Pereira de Carvalho, que falará sobre o papel da CIDOT nos programas de transplantes de órgãos e tecidos. O enfermeiro Diego Franklin Nasser Fernandes, que falará sobre a experiência da equipe de enfermagem na manutenção de potenciais doadores de órgãos. Nós vamos iniciar as apresentações e eu desejo um ótimo trabalho para todos. Bem-vindos novamente, obrigado por esperarem. Estamos aqui então dando continuidade aqui no Setembro Verde. Gostaria novamente de agradecer aqui a equipe toda que organiza esse Setembro Verde. Não seria possível também sem o apoio aqui do Centro de Telesaúde, da assessoria. E hoje vamos iniciar então. O primeiro desafio está sendo exatamente a gente conduzir esse seminário em tempos de pandemia via online, né? Estamos aqui no Telesaúde, muitas pessoas perguntavam por que a gente usava máscaras, porque estamos um pouco aglomerados e não queremos, como lá o Supremo, sair transmitindo Covid para ninguém, nem que estejamos com ele. Bom, o ano passado estávamos nesse mesmo momento fazendo então o 4º seminário de doações de órgãos e tecidos para transplantes, né? Tínhamos a convidada Luana Eberle, do Paraná, que nos trouxe uma nova visão sobre o nosso papel da CIDOT, e aí os nossos colaboradores, que também fazem parte dos caminhantes, e como podem ver as fotos aí à direita embaixo, estávamos todos aglomerados e sorrindo após uma caminhada que envolve profissionais de saúde, pacientes transplantados, pessoas em filas de transplante. Mas hoje estamos aqui e esse é um bom desafio que mais pessoas podem estar acessando. Então, o que mudou com a Covid, a primeira mudança, essa nova situação nossa, mas vamos falar então desse lado, né? Temos um lado aí das pessoas à espera de um órgão e temos as pessoas que podem ter a oportunidade de doarem órgãos e a gente está junto com a equipe toda que faz essa ponte, o papel dessa comissão, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que é obrigatória em todos os hospitais brasileiros com mais de 200 óbitos por ano, ou que tenha pelo menos um programa de transplantes. Então, o Hospital das Clínicas é o maior transplantador do estado, né, um dos maiores transplantadores do estado, e tem essa comissão, que é uma comissão do tipo 3, conforme a classificação lá da portaria de consolidação. A nossa comissão atualmente, eu e a Edna temos pouco tempo, somos novatas nessa área, né? Temos apenas 2 anos, fomos precedidas por equipes maravilhosas, essa comissão ela tem 20 anos, a professora Luciana Cristina, nossa representante da divisão médica, o professor Alexandre Ferreira, representante da direção. A gente tem apoio de toda a equipe multiprofissional, infraestrutura, núcleo de epidemiologia, e a nossa referência da OPO Metropolitana e o Banco de Olhos. A enfermeira Edna vai detalhar mais sobre as atuações da nossa comissão. E vocês estão vendo na tela aí, São Cosme e Damião, que foram 2 médicos que viveram no século II, a quem é atribuído um milagre de transplante. Eles transplantaram a perna de um etíope, de um soldado etíope, um sacristão que tinha uma isquemia, foi feita a amputação, e é referido como se isso tivesse de fato dado certo, né? Então, por isso que dia 27 de setembro, que é o dia de São Cosme e Damião, é considerado um dia comemorativo para doação. A gente não pode começar falando sem doação sem fazer campanha, né? Porque sem doação não há transplantes. Então, fica aí a pergunta para vocês, eu quero que vocês pensem nisso de fato. Se você receberia um órgão caso precisasse,
E você seria doador de órgãos? Só para te tranquilizar que a chance das pessoas de terem uma doença terminal de órgãos, né, uma falência renal, hepática, causada pela hipertensão, pelo diabetes, é bem maior do que ter uma catástrofe neurológica para se tornar um doador de órgãos. Mas você já falou com sua família sobre isso? E quem seria esse familiar para quem você falaria? Eu vou deixar aqui um alerta que as famílias saberem é um dos pontos que diminui a angústia da família na hora de decidir. E não quer dizer que nada vai acontecer. Eu acabei de falar que a chance de precisar de um órgão é maior do que a chance de ser um doador, né? E se você não falou, por que não? Então fica essas reflexões aqui, porque a nossa legislação atual, que eu enfatizei no decreto 9175, né, e a lei de 10.211, ela acaba, nós não temos mais doação presumida, nós não somos mais parte da sociedade. O nosso corpo falecido, ele pertence à nossa família. E a família que vai decidir. Então, se você não respondeu essas questões ainda, podem nos seguir lá no Instagram, do HC, o FMG. Lá você pode avisar um parente seu e pode até marcar um amigo, ok? Eu vou fazer uma prévia um pouco da atuação geral, alguns aspectos importantes da atuação da comissão, que vai lidar com a captação, porque para que vocês possam entender as mudanças que ocorreram, né? Então nós temos, com o desenvolvimento da tecnologia dos transplantes, tanto das técnicas cirúrgicas, no final do século XIX, na segunda metade do século XX, né, depois dos anos 1920, assim como o controle da rejeição, as tipagens de HLA, foi possível primeiro se realizar transplantes com doador vivo, né? Então o primeiro transplante com doador vivo muito bem sucedido aconteceu em 1954, foram os gêmeos famosos, né? Americanos, o Richard e o Ronald, que o doutor Murray, que recebeu um prêmio Nobel de Medicina por isso, realizou. E foi muito bem sucedido mesmo, porque o Ronald, que recebeu o órgão, ele se casou inclusive com a enfermeira do bloco cirúrgico, teve 2 filhos, e o Richard, que doou, veio falecer com 79 anos, em 2010. Mas a gente da CIDOT não trabalha com doadores vivos, nós trabalhamos com doadores falecidos. Então a gente transforma, então a gente faz o que se chama vigilância do óbito, né? A gente então vai transformar esse momento de dor e luto na possibilidade de pessoas terem uma qualidade de vida por enxergar melhor ou por ter uma nova chance de viver com mais qualidade com o transplante de órgãos. Então a gente trabalha com os doadores falecidos, com a parada cardiorrespiratória, né, chamada morte cardíaca, e com os pacientes que têm a definida morte neurológica, a morte encefálica, que podem ser doadores de órgãos. Isso não é algo simples e nem antigo, muito antes pelo contrário, né? Desde o conceito de morte na medicina, descrito por Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, a facies hipocrática, que anunciava a morte, até a gente chegar numa definição científica da morte por Bichat, em 1799, que é o pai da histologia, que ele conseguiu configurar pela primeira vez que o coração, o pulmão e o cérebro, eles formam uma unidade vital que mantém a vitalidade do corpo. As pessoas tinham muito medo na Idade Média, nos séculos passados, de serem enterrados vivos. Tinha até uma segurança do paciente lá, com caixões com sinetas. De tanto medo que as pessoas tinham de serem enterradas vivas e das controvérsias do que marcava de fato a morte do indivíduo. Ao final do século, na segunda metade aí do século XX, né, com o desenvolvimento das terapias intensivas, das capacidades de se manter a circulação e a ventilação de forma artificial, mecânica, em terapia intensiva, que reacendeu a discussão do papel também do cérebro na manutenção da vida, principalmente quando em 1959 médicos franceses descreveram 23 pacientes com coma aperceptivo,
totalmente não reativos, que não respiravam espontaneamente, que apresentavam linhas isoelétricas no encéfalo e que não reagiam a nada e que infalivelmente parava o coração. Então que se começou a descrever essa morte com uma sustentação artificial da ventilação e que se chegamos a esse conceito de morte encefálica e que os primeiros conceitos foram criados com o Comitê Ad Hoc de Harvard em 1968. Então, esse conceito de morte encefálica, que nos seminários anteriores nós nos aprofundamos muito neles, aqui no Brasil ele tem que ser determinado, os critérios para determinar são estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, e a última edição era de 1997. 20 anos depois o Conselho reviu esse conceito, isso depois de 8 anos de uma Câmara Técnica, e depois de editado esses novos critérios em 2017, já tiveram 2 fóruns nacionais de discussão se essa portaria, da solidez dela, da clareza de aplicação dela. Porque, então essa questão, né, que essa tríade do coração, do pulmão e do cérebro, e se o cérebro não dá mais o comando de respiração e o comando da homeostase do corpo, se não tivesse aquele aparelho, e que isso é irreversível. Então esse conceito de irreversibilidade, que não há como retornar, ele é essencial para tudo que se desenvolve depois. Então ele significa a cessação das atividades corticais, que dão a consciência, do tronco encefálico, que comanda todo esse comando autonômico, inclusive respiratório e vasomotor. Então, assim, no século XVIII, XIX, eles observaram que uma pessoa decapitada, ninguém vai falar que uma pessoa decapitada está viva, a cabeça está separada do corpo, mas eles observaram que o coração continuava batendo, então mostrava aquele automatismo, mas que não era o suficiente, né? Então é muito importante, porque a doação de órgãos só é possível atualmente no doador falecido, quando se determina a morte, que é a morte da pessoa, mas através da morte encefálica. E os critérios do protocolo de morte encefálica, o que mudou essencialmente, é que ele deve ser iniciado, é um direito da família, por mais sombrio que seja esse diagnóstico, de saber que o paciente está morto. Então, em todo paciente que está em coma, não responsivo, sem sinais de atividades do tronco encefálico, né, reflexos que são testados, que não está respirando e que atende a pré-requisitos, que foi outra mudança importante da legislação, para que se inicie, é preciso ter dado todo o suporte para que esse paciente viva. Inclusive suporte hemodinâmico, de circulação, de oxigenação, de tempo de observação hospitalar e de tratamento após o coma, de exclusão de drogas que deprimem o sistema nervoso ou risco de intoxicação. E é preciso você ter um evento neurológico que possa causar essa morte e que ele esteja documentado. Então, atendendo a todos esses pré-requisitos, no paciente a que foi feito todo o esforço de recuperação neurológica e que ele está nesse estado não reativo, é que pode ser iniciado através de que se inicia um protocolo, que é feito com 2 testes clínicos com intervalo que varia entre 1 hora a 24 horas, de acordo com a faixa etária. Então, quando o paciente chega nessa situação, o médico, devidamente, especificamente capacitado, vai ter que avisar para a família que há uma suspeita de morte e que vão ser iniciado, que vai se iniciar esse protocolo. Em alguns países, o diagnóstico, porque na verdade o diagnóstico de morte é um diagnóstico clínico, mas o nosso protocolo, que é um dos mais rigorosos do mundo, exige, além dos exames clínicos, por 2 médicos diferentes, um deles com teste respiratório, exige um exame complementar, que registre que não tem atividade elétrica, ou que não tem circulação cerebral, ou que não tem atividade metabólica cerebral. Então, sendo realizado 2 testes clínicos por médicos capacitados, com intervalos que variam de 1 a 24 horas, mais esse exame complementar, a família
é informada a cada momento da suspeita, de que se confirmou por esses testes, mas que será necessário um exame gráfico para que se configure o protocolo. Tudo isso tem que estar completamente registrado de forma clara, inequívoca, e aí a CIDOT tem um papel fundamental em dar apoio logístico desse processo, em apoiar as equipes para que isso aconteça, em notificar o que está acontecendo para a OPO e em ajudar a fazer uma relação de ajuda e esclarecimento para a família na compreensão desse diagnóstico tão difícil. Bom, então, configurado isso, a CIDOT inserida, conforme a doutora Cristiana colocou ontem, né, a CIDOT e as OPOS são a rede de procura para captação e elas estão inseridas dentro das centrais estaduais de transplante nacional. E a gente tem todo esse arcabouço legal aí, a lei dos transplantes de 94, essa lei 10.211, que nos torna uma doação não presumida, mas uma doação consentida, o decreto que organiza todo o sistema e que está nessa portaria. Nós temos um arcabouço organizacional e legal muito bem consolidado para trazer toda a segurança jurídica nesse processo para a realização de transplantes no país. E onde que chegamos e por que a gente mudou para a gente entrar onde que a pandemia impactou tudo que a gente faz, né? Então a gente vinha com um crescente de doadores, uma população que, confiando, aumentava o número de doadores efetivos, muito aquém de países desenvolvidos, que chegam a uma taxa de 60 por milhão de população, a gente estava em 18, aumentando muito o nosso número de doadores, por quase 500 mil doadores, quase 500 mil transplantes nos últimos 10 anos, né? Mas, como vocês podem ver aí, uma necessidade de transplantes ainda menor que o número de transplantes realizados. Mas a gente vinha com otimismo, com expectativa de aumento de doações, com programa de incentivo para monitoramento pós-transplante, com curvas de sobrevida, porque os resultados são muito importantes, e com programas de incentivo na lista de espera, até que em dezembro de 2019, deflagrado um novo vírus. Em menos de 3 meses, a OMS, detectando transmissão sustentada em 115 países, declarou uma pandemia, né, uma infecção que estava circulando em todos os países. E em 20 de março, no Brasil, o Ministério da Saúde decretou calamidade pública e transmissão comunitária em todo o território. Isso afetou toda a sociedade, todo o funcionamento da sociedade, não seria diferente na área de transplantes, né, com o nosso plano de contingência. Então, nossa coordenação geral do Sistema Nacional de Transplante emitiu uma nota técnica fazendo as orientações, no sentido de conter a transmissão entre os profissionais de saúde e dos pacientes transplantados, então de gerar segurança para a sociedade nesse processo. Para o transplante de tecidos, que a gente capta principalmente as córneas, os ossos, a pele, né? Foi recomendado, o transplante de córnea foi considerado que não seria emergência de risco de vida, então suspender a boca cativa para doação de tecidos, que as córneas, nós captamos as córneas do paciente falecido em parada cardiorrespiratória, normalmente até 6 horas, então foi suspenso isso, suspendendo então a captação de córnea e de ossos, e elas seriam captadas apenas nos doadores em morte cefálica que não tivessem contraindicação para doação, e as urgências, para tratar urgências. Na questão da doação de órgãos sólidos, para proteger os profissionais, a busca ativa presencial, que é um processo bastante importante na detecção de pacientes em coma nos CTIs, para a gente verificar se eles têm indicação de abertura, foi suspenso, nós passamos a fazer essa busca ativa por busca telefônica, que não presencial, os cuidados de prevenção quando for avaliar, para a gente também não se infectar, e a coordenação geral também deu orientações sobre a entrevista, no sentido de diminuir o risco de transmissão, né? Locais ventilados,
álcool gel, lavagem de mãos, lenços de papel e copos descartáveis e, se possível, limitar o número de participantes. O que a gente trabalhou bastante com isso no sentido de é importante acolher as famílias e que elas tenham as explicações e o apoio necessário. Então a gente fez isso o mínimo possível mesmo. E a triagem do doador contatos com casos suspeitos e a triagem clínica, né, para excluir o risco de Covid e a realização dos exames. Essa realização dos exames, ela foi colocada para ser feita em todos os pacientes no qual se efetivava o diagnóstico de morte encefálica, para evitar o risco, e isso levou a um tempo, o tempo de espera maior. Esse tempo de espera que o MG Transplante solicitava após o termo de doação ser um tempo entre 18 a 24 horas para ter a cirurgia e se devolver o corpo para a família, passou a ser pedido um tempo de 36 horas pela obrigatoriedade do teste do Covid, e a gente sabe que isso é um fator de sofrimento, um estressor importante para as famílias. E um novo tempo para a CIDOT também, umas novas percepções. O enfermeiro Diego vai falar para a gente aí, né, sobre o nosso protocolo, mas a gente fez a revisão da nossa IPO de acolhimento, principalmente inspirados pelo curso de notícias críticas, vendo que o papel da CIDOT, muito mais do que é de oferecer oportunidade de doação, mas é de oferecer oportunidade de elaboração para a família de qual que é a melhor solução para ela, entre doar ou não doar. Nós fizemos a revisão dos nossos formulários, dos protocolos que estão disponíveis na intranet. O Diego vai falar um pouco mais sobre a manutenção, que é essencial para fornecer enxertos de qualidade. Eu vou compartilhar aqui uns fragmentos da nossa experiência com isso, tá bom? Sobre a entrevista, a Edna vai falar um pouco mais, mas de janeiro a maio nós tivemos um silêncio, nós não tivemos nenhum caso de morte encefálica, porque o nosso hospital, em torno de 1,5% dos nossos óbitos é que são em morte encefálica, 98% deles é com a parada cardiorrespiratória, né, com a parada circulatória, e desses apenas 9 a 10% são elegíveis para doação até de córneas. Mas em junho, de junho até agora, de junho a setembro, nós tivemos 6 casos, um acúmulo de casos, e a gente vai falar um pouquinho dessa perspectiva do que a Covid trouxe nesses casos. Então, em junho, nós tivemos uma adolescente de 17 anos com uma parada cardiorrespiratória que, após 24 horas de internação e tentativa de reanimação, foi iniciado o protocolo e nós acolhemos todos que chegaram. Primeiro a mãe, depois a tia, a prima, o irmão, inicialmente, e depois com o pai, e fomos orientando, e eles muito rapidamente perceberam que aquele filho de 17 anos poderia fazer muitas pessoas viver. E eles ressignificaram essa perda, e foi um protocolo, então, que teve assinatura e teve a cirurgia de forma menos sofrida. No caso 2, nós já tivemos um paciente que de 63 anos, que teve uma VCH e que pela depressão respiratória, perda da saturação, acabou indo para um CTI para a pesquisa de Covid como um mecanismo de segurança. Ficou separado da família 12 dias, ele vivia com 2 irmãos, né? E tinha um filho do primeiro casamento que ele não tinha muito contato, mas que a gente acolheu a todos eles a cada momento também, e a gente não tinha acesso ao paciente também, nesse CTI a gente não estava entrando, então a gente viu os dados de prontuário, e eles optaram, e houve 34 horas para a entrega do corpo para a família, e pelo fato dele ter passado pelo CTI Covid, a equipe se sentiu insegura de captar os rins. Nesse caso 3, que já foi em final de julho, agosto, nós acolhemos uma filha de 28 anos grávida, com um genro, um filho de 33 anos surdo e mudo, de uma paciente com 52 anos que teve um HSI. Essa paciente teve uma cefaleia intensa e buscou repetidas vezes cuidado na UPA. Esses autores aí, Sink e Bianchi, eles mostram 3 momentos bastante estressores, além da morte encefálica, ser de difícil compreensão,
para a família, né? Até que ela aceite e compreenda que apesar do coração estar vivo, a pessoa morreu de fato, desliga o respirador e o coração vai parar. São 3 fatores importantes: a insatisfação com o sistema de saúde, a notícia sendo dada de forma controversa, de uma forma que não é adequada, exige metodologia para se fazer isso, e a outro estressor é esse tempo de espera, após a doação, esperar o corpo voltar. Então eles já tinham esse fator e especificamente nesse caso houveram impeditivos de uma entrega com um tempo menor e ultrapassamos, e a gente se perguntou o que essa família, se essa família vai ter de fato o ganho, que é o alívio do luto, o bálsamo, porque quando as coisas trazem esse estresse pode não ser uma experiência tão favorável. E nesses 2 últimos casos, na verdade, foram 2 recusas, mas que o acolhimento, isso me fez lembrar a palestra do Edivaldo, do Dante Panzanesi, que ele falou que quando a família é acolhida, eles querem te oferecer algo como presente, ainda que eles não queiram doar. Então essa mãe da criança, ela quis oferecer o próprio fígado dela e o filho dessa mãe. Aí eles optaram, a gente nesse caso 5 foi bem significativo, e a gente mesmo pôde perceber a nossa atuação da CIDOT, que o nosso resultado favorável pode não ser necessariamente a doação, mas propiciar para a família ela encontrar o melhor espaço, a melhor solução que traga para eles mais conforto. E essa mãe, ela em vida tinha falado que não seria doadora. Então essas reflexões que a gente traz é que essa comissão de doação, ela tem um papel para além. Esses autores aí, né, Aredes e Diácono, eles fizeram estudo etnográfico no serviço de apoio à vida do hospital, de um dos maiores hospitais de trauma do estado. Tem 2 leitos só para diagnóstico de morte encefálica. Eles foram entender o que se passava lá, nessa morte que salva vidas, né, na complexidade desse cuidado, e eles concluem que este processo de cuidado médico ultrapassa questões meramente normativas. Nós precisamos de leis, de normas e de segurança, mas a situação real que a gente lida, ela adentra em complexidades e do papel do profissional como mediador desses elementos e tensões. Inclusive a CIDOT, quando ela permeia aí as equipes assistenciais, a família e o CTI. Então está aí esse monumento aos doadores que tem na nossa Assembleia Legislativa. Obrigada por participarem no nosso seminário. Todos vão receber ao final, após o término do seminário, em seu e-mail, uma avaliação. Não vai ser uma prova, vai ser uma avaliação que a gente espera que vocês possam responder também. Peço desculpas aos meus amigos, companheiros de mesa, porque eu acho que passei uns minutinhos, mas vamos nos complementar. Então, muito obrigada. Adriana, eu é que agradeço sua participação, foi excelente. Peço desculpas por não ter te apresentado adequadamente. A doutora Adriana Carla de Miranda Magalhães é médica coordenadora da CIDOT, do HC UFMG. Ela é doutora lato sensu em gestão de sistemas de saúde pela Fiocruz, mestre em saúde pública pela UFMG, especialista em clínica médica, terapia intensiva e controle de infecção relacionada a serviços de saúde. É especialista em gestão hospitalar pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, tem experiência em terapia intensiva, gestão hospitalar, vigilância hospitalar e epidemiologia de doação e transplantes em Minas Gerais de 2009 a 2012. E é presidente da comissão organizadora deste seminário que vocês acompanham aqui. Muito obrigada mais uma vez, Adriana. E agora nós vamos dar continuidade chamando o segundo convidado, que é a enfermeira Edna. Ela vai falar sobre o papel da CIDOT nos programas de transplante de órgãos e tecidos. A Edna é enfermeira da nossa CIDOT, aqui do Hospital das Clínicas, é mestre em gestão de serviços de saúde pela Escola de Enfermagem da UFMG, especialista em transplantes e gestão hospitalar com ênfase em urgência e emergência, e possui experiência em terapia intensiva adulto,
Centro Cirúrgico e Transplantes. É um prazer estar aqui com vocês novamente, muito feliz pelo número de pessoas participando. E nós vamos falar um pouco sobre o papel da CIDOT nos programas de transplante de órgãos e tecidos. Então, a CIDOT é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para fins de transplante. Então, nós somos uma célula dentro daquele sistema que a Adriana brilhantemente apresentou anteriormente e trabalhamos o processo de captação e doação dentro da instituição. A CIDOT é uma comissão subordinada à diretoria do hospital, composta por membros operacionais e representantes da diretoria. Então, como membros operacionais, somos eu, a enfermeira, e a Adriana Carla, que é a médica e também coordenadora da nossa CIDOT, que é classificada pela legislação como tipo 3. O professor Alexandre e a professora Luciana são os representantes da diretoria. Nós temos os apoiadores, né, que são setores e profissionais de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso trabalho. E aqui eu aproveito para fazer um agradecimento especial para cada um deles, né, ao serviço social, que faz o acolhimento das famílias e a entrevista nos finais de semana e feriados durante o dia, né. A CIDOT é uma comissão que funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 19 horas, no primeiro andar do hospital, mas estamos de mudança. Em breve estaremos com a nossa sala acomodada no 10º andar do hospital. O Núcleo de Epidemiologia, o NEP, né, nós temos um fluxo de trabalho que funciona muito bem e que nos permite ter acesso a 100% das avaliações dos pacientes que falecem nas unidades, dentro da faixa etária de possibilidade de doação, que seriam pacientes de 2 anos a 79. Então, nós temos acesso a esse documento, que é um registro de que esses pacientes foram avaliados quanto à viabilidade. Atualmente, o NEP só recebe a declaração de óbito se tiver anexado a ela a ficha de avaliação. Então, é um fluxo muito importante para o trabalho da CIDOT e que funciona muito bem. O plantão administrativo, também apoio operacional, que é responsável por todo o fluxo de comunicação do óbito. Então, no momento em que acontece um óbito nas unidades de internação, ele é comunicado imediatamente ao plantão administrativo, que faz a comunicação à CIDOT e ao MG Transplantes, banco de olhos, né? Então, esse é um fluxo de óbito antigo na instituição, que funciona, e o fato de ser centralizado colabora muito para que a gente não tenha perdas nesse processo. O banco de olhos e a OCO metropolitana, o banco de olhos é responsável pela retirada dos tecidos oculares, né? Pela remoção, e também fazem o acolhimento e a entrevista no período noturno, e a OCO metropolitana nos dá todo o suporte necessário para a validação dos protocolos de morte encefálica. Temos uma parceria no sentido de capacitação. Então, é um trabalho que, o transplante é um trabalho que funciona a muitas mãos, e contar com esses apoiadores é muito importante para a CIDOT. Então, todo o processo ele tem início com a identificação de potenciais doadores. Então, nós trabalhamos para identificar o mais precocemente possível pacientes que são possíveis doadores. Então, pacientes considerados possíveis doadores, no caso da morte encefálica, né, da doação de órgãos sólidos e também tecidos, nós estamos falando daqueles pacientes que tiveram uma catástrofe neurológica, uma condição tal que comprometeu o encéfalo de tal maneira que ele pode vir a evoluir para um quadro de morte encefálica, e então se tornar um potencial doador à medida que o protocolo de morte encefálica é aberto. A Adriana já colocou que o protocolo brasileiro é um dos mais rígidos do mundo, e os nossos protocolos são validados, e a CIDOT trabalha para colaborar com esse processo, para que ele seja seguro, transparente
e rígido como prevê a legislação brasileira. Então, nós trabalhamos com 2 tipos de doadores, que são os doadores de tecidos e os doadores de múltiplos órgãos e também tecidos. Quando eu falo em tecidos, estou me referindo a tecidos oculares, que é a captação que o Hospital das Clínicas faz. Então, esses doadores são aqueles pacientes que morreram porque o coração parou de bater. A grande maioria da população mundial vai morrer nessa condição. Mas tem um número pequeno, como a Adriana colocou, o nosso gira em torno de menos de 2%, que vai morrer nessa condição especial, vamos dizer assim, que é a morte encefálica, em que, com todo o aparato tecnológico disponível, o coração continua batendo e por isso os órgãos podem se manter viáveis, mas o indivíduo está morto, legalmente morto, porque ele evoluiu para uma condição, uma situação de morte encefálica. Então, o indivíduo em morte encefálica é um indivíduo morto, que se for que conforme, mediante o diagnóstico da morte encefálica, pode se tornar um doador. Então, o que é possível doar após a morte? É possível doar tecidos oculares, coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, ossos, válvulas cardíacas, tendões, pele, artérias e veias. Os tecidos oculares nós conseguimos captar na morte encefálica e também no coração parado, e os órgãos sólidos, coração, fígado, rins, somente na condição de morte encefálica. Pulmões, o nosso estado não faz, então raramente nós temos remoção e doação de pulmão aqui no nosso estado. Então, o trabalho da CIDOT, ele é estabelecido pela portaria anteriormente a 2.600 de 2009, que agora compõe o texto da portaria 04 de consolidação de 2017. Então, nós temos como principais atribuições a organização dos protocolos assistenciais de doação de órgãos e tecidos, né? Recente, nosso protocolo de diagnóstico de morte encefálica e de manutenção de potenciais doadores foi atualizado e publicado, né, nesse mês, que é o mês da doação, que comemoramos a doação. Então, ele já está disponível na intranet do hospital. A articulação com profissionais da assistência, no sentido de identificar potenciais doadores. Nós fazemos isso através da estratégia de busca ativa, né? A busca ativa consiste na visita da CIDOT às unidades de terapia intensiva, onde estão esses pacientes em possível morte encefálica. Então, nosso objetivo é identificar o mais precocemente possível. Uma vez identificado, a CIDOT passa a acompanhar esses pacientes e todos os desdobramentos que podem vir. Atualmente, essa busca ativa foi suspensa, então nós temos feito a busca telefônica. E estamos trabalhando para que o hospital construa uma cultura de notificação desses potenciais doadores à CIDOT. E a gente tem tido êxito nesse processo, uma vez que é comum profissionais da assistência, principalmente os enfermeiros, telefonarem para nós, ou para o telefone da CIDOT, ou para o nosso telefone particular, meu e da Adriana, porque já nos conhecem de alguma forma, né, temos sempre contato, ou mesmo dão uma passadinha lá na nossa sala e nos comunicam que foi admitido um paciente com um quadro neurológico tal que possa vir a ser, que deva ser acompanhado. Então, nós passamos a fazer. Essa é a cultura da notificação de possíveis doadores, de potenciais doadores. Criar rotinas para oportunizar a doação de córneas e outros tecidos. Então, a CIDOT do Hospital das Clínicas possivelmente foi uma das primeiras do estado. Nós temos registro nos nossos arquivos de ações de outras pessoas que passaram pela comissão em meados do ano 2000, ou seja, 20 anos de atividade, né? Essa equipe operacional é uma equipe relativamente jovem, nós estamos juntos há aproximadamente 2 anos,
mas as ações da Sidote já existem há muito tempo. E então essas rotinas, elas são sólidas e muito difundidas na instituição. A articulação com equipes assistenciais, oferecendo apoio ao protocolo de diagnóstico de morte encefálica. Então a Sidote é uma equipe que dá um suporte aos profissionais da terapia intensiva, aos profissionais da assistência, no manejo dos potenciais doadores e em toda a fase, na fase diagnóstica e também no acolhimento, no apoio às famílias, né? Principalmente no acolhimento e apoio às famílias. Então nós fazemos um trabalho logístico nessa fase diagnóstica. Colaboramos para o agendamento de exames, do exame complementar, né? Validamos o processo, a documentação à medida que ele vai sendo construído, né? Então, à medida que o termo de morte encefálica vai sendo preenchido, nós fazemos uma checagem de cada item, né? Verificando sempre e identificando as possibilidades, né? A necessidade de algum ajuste para que esse protocolo seja sempre validado conforme prevê a legislação brasileira. Notificar e promover o registro de todos os casos de morte encefálica. Então, o Hospital das Clínicas notifica 100% dos pacientes em morte encefálica à Central Estadual de Transplante. Nós fazemos também o arquivamento e o envio de toda a documentação relativa ao diagnóstico da morte encefálica e ao processo de doação, se ele acontecer, à Central Estadual. Então, nós temos esse link e quem faz essa ponte é a Sidote. A educação permanente dos funcionários da instituição. Então, a Sidote tem uma agenda cheia de atividades ao longo do ano. Nós fazemos capacitações à medida que nos demandam, mas também programamos eventos ao longo do ano. Esse seminário é um evento historicamente organizado e promovido pelo hospital em parceria, sob a responsabilidade da Sidote. E fazemos também uma capacitação, um momento pontual, mensal, que nós chamamos de campanha mensal, onde escolhemos um dia do mês, preferencialmente na semana do dia 27, em referência ao 27 de setembro, e nos posicionamos no hall de entrada principal do hospital ou elegemos um setor e fazemos então uma conversa com os profissionais, sobre o processo de doação, sobre o transplante, informamos sobre as ações, as atividades do hospital relacionadas ao transplante. Todas essas atividades foram suspensas temporariamente por causa da pandemia, e o seminário fizemos na modalidade online. O relatório mensal à Central Estadual de Transplante, a Sidote envia mensalmente todos os dados coletados, e as estatísticas, e a implementação do programa de qualidade e boas práticas relativas que envolvam o transplante. Mas a nossa principal atividade é promover e organizar o acolhimento às famílias doadoras antes, durante e depois de todo o processo de doação. Isso também está posto na portaria, é o artigo 16, e é uma atividade que demanda muito da Sidote. No momento em que nós temos um protocolo aberto, nós suspendemos todas as nossas atividades e nos dedicamos exclusivamente a essa ação, que é o acolhimento e o apoio a essas famílias. Eu, como enfermeira que sou, tinha convicção, tinha muita clareza da complexidade do transplante. Isso é posto na literatura e na nossa prática também, porque eu tinha a clareza de que a complexidade estava justamente em remover um órgão e substituí-lo por outro, e todos os seus desdobramentos. Aí eu estou falando do manejo da imunossupressão e de toda a complexidade que há para que o ato cirúrgico aconteça. Mas a partir do momento que eu me vi implicada numa entrevista familiar e num processo de acolhimento, então eu tive a convicção
de que a complexidade se dá em toda a cadeia do transplante e que fazer esse acolhimento e acompanhar, suportar essas famílias, né, no sentido de dar o suporte que elas necessitam, é algo de muita complexidade e que exige muito dos profissionais implicados. Então a proposta é expandir o foco para além da captação, né, a fim de minimizar o sentimento de dor e de franco sofrimento que essas famílias se encontram. Então, os familiares acolhidos e acompanhados, né, entrevistados para a possibilidade de doação, são mães, pais, irmãos, né, um filho, como a Adriana colocou, né, exemplificando com os nossos casos. E são pessoas que têm muita representatividade e um vínculo muito intenso com o potencial doador, né? Então nós colocamos para ela uma condição, né, uma necessidade de decidir sobre algo que é totalmente incomum à rotina de qualquer indivíduo, né, que é decidir no momento adequado se ela vai doar ou não aquilo que há de mais precioso para ela, que são os órgãos daquela pessoa, a qual ela tem esse vínculo tão intenso, essa representatividade tão importante, né? Então, quando nós fazemos esse acolhimento, a literatura coloca que ela deve ser o mais precoce possível, e alguns autores fazem um apontamento do momento ideal ser a admissão hospitalar. Então, no momento em que a gente admite um paciente com uma catástrofe neurológica, uma injúria neurológica tal, que ele possa evoluir para a morte encefálica, já é o momento de nós fazermos esse acompanhamento. E, em alguma circunstância, estabelecer uma relação, né, um contato inicial com esses familiares. Durante o processo, né, na fase diagnóstica, na constatação da morte, na entrevista, né, essa é uma divisão metodológica para facilitar o nosso entendimento, mas na verdade isso aqui é uma linha contínua. E nós acompanhamos essas famílias e estamos presentes desde o início, né, e durante todo o tempo. Então, nós elegemos, por exemplo, durante esse acolhimento, nós já vamos coletando informações que vão colaborar com a elegibilidade, né, porque nós vamos nos aproximando e passamos a ter informações da vida social, né, e da vida daquele doador e das relações que ele tem com a sociedade, com aquelas pessoas que estão ali sobre os nossos cuidados, né, me referindo à família. Até a entrega do corpo a essa família, independente se haverá doação ou não. Então nós fazemos esse acolhimento, se houver doação, o potencial doador vai ser transferido para o centro cirúrgico e vai ser feita a remoção dos órgãos, né, num processo logístico organizado pela Central Estadual de Transplantes. Se não houver a doação, o corpo então é entregue à família para que ela possa fazer as atividades fúnebres, né, prestar as homenagens finais. Então, fazer esse acolhimento, ele exige desses profissionais algumas atribuições, algumas características, que a literatura coloca principalmente a empatia, a sensibilidade, a capacidade de escuta, né? Então, nós temos observado, nós temos concluído na nossa prática que a entrevista familiar e esse acolhimento não é possível ser feito por todas as pessoas, né? Mas por pessoas que alguns autores chamam de especialistas, que são capacitados e devidamente instrumentalizados para fazer isso, né? Então, o que esse entrevistador precisa, além de desenvolver, né, além de fazer essas atividades? Ele tem, no decorrer de todo o processo, de identificar o melhor momento de ofertar essa oportunidade de doação, né? Porque a CIDOT é uma comissão que trabalha pelos pacientes que estão aguardando na fila, né? Porque é a partir do sim das famílias que haverá o transplante. Se elas continuarem dizendo não, nós não faremos mais o procedimento, né? Mas se elas disserem sim, isso vai ser o disparador de todo o processo.
Mas nós trabalhamos também para que essas famílias acompanhadas no hospital, em franco sofrimento, possam ter a oportunidade de ressignificar aquela morte, de organizar o luto e aquela perda, de maneira a também serem beneficiadas de todo esse processo, né? Então, identificar o momento adequado de ofertar a possibilidade de doação é essencial, e quem faz isso é o entrevistador, né? Então, nós sabemos, né, isso é posto na literatura, que aquela família que não compreendeu o diagnóstico da morte encefálica, ela não sabe, ela não entendeu aquilo que nós estamos falando, ou então até compreendeu, mas que não recebeu aquela morte, não organizou aquela morte de alguma forma, ela não tem condição de ouvir sobre a possibilidade de doação. E nós temos que ser muito claro isso pra gente, né? Porque se ela acredita que aquele indivíduo ainda tem alguma possibilidade de recuperação, ela vai sempre dizer não, né? E então, se nós ultrapassamos, se nós atropelamos esse processo, nós vamos continuar, né? O resultado disso é uma taxa elevada de negativa familiar e a quebra da oportunidade de doação, né? Porque nós, então, não apresentamos no momento adequado essa oferta, né? Então, esse é um processo extremamente desafiador, né? E de alta complexidade, né? Nós temos que contar aqui com o apoio, com a parceria das unidades de terapia intensiva, porque enquanto a família decide sobre a doação, enquanto o entrevistador identifica o melhor momento de falar sobre essa temática com essa família, o doador, o possível doador, tem que ser mantido adequadamente na unidade de terapia intensiva. E todo o aparato tecnológico para manutenção hemodinâmica tem que ser estabelecido, tem que ser mantido. Senão nós não teremos nunca órgãos viáveis para disponibilizar para os pacientes em fila, né? Então, esse é o papel da CIDOT, né? Nós temos identificado, né, nós temos compreendido na nossa prática que, para além do sim, a experiência que essa família vai reproduzir na sociedade, na comunidade em que ela está inserida, é muito importante, né? Então, quando a Adriana coloca esse caso em que a família disse assim: eu não posso doar, eu não vou doar, porque ela me disse em vida que não queria que isso acontecesse. Então eu digo não para a doação. Mas o que é que eu posso fazer para ajudar vocês? Eu quero doar sangue, né? E uma outra família disse, inclusive, que estava disposta a doar os próprios órgãos, ainda em vida, né? Ela se referia a essa possibilidade. Então são famílias que, mesmo diante do não, nós entendemos que ela compreendeu o processo de diagnóstico, ela sabe do que nós estávamos falando e ela foi instrumentalizada adequadamente para a tomada de decisão. Porque é isso que nós temos que fazer, ofertar a essa família todo o aparato, todas as informações necessárias para que ela possa tomar uma decisão de maneira consciente, de maneira a também ser beneficiada com o processo de doação, né? Porque acreditamos, e a literatura coloca isso, né, que doar órgãos e tecidos para fins de transplante é uma forma de amenizar a dor da perda, de colaborar com a organização do luto. Então, o processo de captação e doação, ele é desafiador e de alta complexidade. Essas são as referências. Muito obrigada. Edna, nós é que agradecemos muito a sua apresentação, que assim como a da Adriana mostra como a participação de vocês na CIDOT desse hospital é essencial. Você e a Adriana, nas suas apresentações, trazem esse conteúdo, inclusive de afetividade em relação ao trabalho de vocês, que é essencial para esse processo, o processo de doação, que tem que ser muito enaltecido. E é muito bom ouvir você dizendo que vocês trabalham não para o sim da doação, mas sim para que esse processo aconteça com toda a lisura que deve acontecer, com todo o acolhimento que deve acontecer, e é um prazer ouvir você e a Adriana falando
com foco nessas questões humanas essenciais e indispensáveis. A próxima apresentação vai ser feita pelo Dr. Diego Franklin Nasser Fernandes. Ele vai falar sobre a experiência da equipe de enfermagem na manutenção de potenciais doadores de órgãos. O Diego é enfermeiro especialista em terapia intensiva, urgência, emergência e trauma. Ele é professor de pós-graduação da Faculdade Pitágoras e preceptor de residência em enfermagem cardiovascular do Hospital das Clínicas da UFMG, filial EBSER. Eu fico muito feliz com o convite que a Sidote me fez por estar representando a equipe de enfermagem tão qualificada, né, igual nós temos no Hospital das Clínicas, né, e por manter essa parceria aí da unidade de terapia intensiva com os membros da Sidote. Eles me chamaram para fazer a palestra sobre os cuidados com a manutenção do potencial doador e falar um pouco sobre o checklist que foi recém-publicado na nossa intranet. Vou passar o slide aqui. Só em questão de nomenclaturas, né? O possível doador é aquele paciente que apresenta uma lesão encefálica, né? E que ele necessita de ventilação mecânica, uma lesão grave. E o potencial doador é quando a condição clínica é suspeita de preencher os critérios de morte cefálica. Então, é aquele momento que se abre o protocolo de morte, né? Então, é esse o sujeito-alvo do nosso checklist. Eu vou falar um pouco sobre o Westphal, que é o Glauco, né? Um brasileiro que é expoente aí no assunto, né? E ele fala que muitos dos doadores são perdidos porque não são manejados adequadamente nas primeiras 24 horas. Isso mostra que nós, a terapia intensiva, temos grande importância aí, nesse manejo com o potencial doador, para que seja efetivado mesmo essa doação. No trabalho que ele publicou, ele está mostrando nesse primeiro gráfico, né, a aderência dos profissionais ao checklist. Então, esse trabalho foi feito entre 2012 e 2014, uma coleta de dados de 2 anos, né, com 27 hospitais diferentes, e que mostra que no início o checklist, como tudo que é implantado, né, ele teve um pouco de resistência, mas que depois ele começou a ser mais efetivo dentro da equipe, né? E no quadro B, ele mostram as falhas, né, na doação por desistência da família e por contraindicações dos pacientes. Então, assim, cerca de 30% aí nesse tempo todo de coleta de dados que eles fizeram do checklist não doaram porque a família não autorizou, né? Mas o que eu quero abordar mais é que nesse tempo, esse quadro está mostrando os atuais doadores e quem morreu por causas cardíacas. Então, né, nesses 2 anos de coleta de dados, essa perda, né, do doador por morte cardíaca, ele abaixou de cerca de 30% para lá, quase 10%. Então, quer dizer que esse checklist que foi aplicado, ele surtiu bastante efeito, né? Tem alguns estudos que mostram que isso pode chegar a 80% de doações, né, com a aplicação de um checklist consolidado dentro da equipe. Mas só o checklist, ele não, como um simples instrumento, né, um simples papel, ele não garante que isso vai ser efetivo. Ele precisa de alguém que gerencie, né, esse checklist, né, que tome como uma importância. Então, daí a importância da Sidote e da equipe, né, de terapia intensiva, do médico, do enfermeiro que está ali gerenciando esse cuidado com o potencial doador. Né? Em 2015, no trabalho de Ludwig, mostrou que dos 9.698 potenciais doadores,
apenas 2.854 foram doadores efetivos. Então, se a gente tirar as contraindicações, né, o familiar que não aceitou a doação, a gente poderia melhorar muito esse número de doadores efetivos. Aqui é o checklist que foi recém-publicado na nossa intranet, né? Estou mostrando aqui a cara dele, e que eu achei muito bacana que as meninas, né, a Adriana, a Edna, trouxe para a gente, ali que estava na prática, e para a gente sugerir mudanças. E nossa equipe lá da UTI, com a primeira vez que a gente utilizou, a gente já sugeriu elas de aumentar as horas que a gente iria supervisionar esse checklist. Então, inicialmente tinha um campo só, né, com data e hora, e se estava dentro do conforme, e a gente pediu, né, isso aumentar, porque conforme fosse passando para os plantões, o enfermeiro que estivesse ali à beira-leito continuaria preenchendo ali, e a gente garantiria que os cuidados seriam mantidos, né, de forma contínua. Então, eu vou passar aqui rapidamente, né, que depois eu vou abordar cada tópico, né? Então, um checklist muito bacana e foi bastante usual, né? Nesse período que estava em teste, nós já utilizamos, se não me engano, umas 2 ou 3 vezes o checklist. Então, começando, né, com o primeiro item do checklist, então é monitorizar a temperatura central do paciente. Como que a gente faz isso? Por meio do termômetro esofágico, né? Então, os monitores que a gente utiliza lá no hospital tem o cabo de termômetro esofágico, nós inserimos ele com a técnica similar à de sondagem nasogástrica, né? Mas quando chega no apêndice tifoide, a gente dá cerca de 3 dedos anteriores, né? Eu até fiz uma busca recentemente na literatura e não tem nenhum autor que mostre como é a técnica exata, né, de passagem do termômetro esofágico. A gente sempre confere no raio-x do paciente para ter certeza que ele está posicionado adequadamente no esôfago. E aí, depois que a gente começa a monitorizar o paciente com a temperatura esofágica, a gente tem que corrigir e prevenir a hipotermia. Então, o paciente tem que manter uma temperatura acima de 35 graus. Como que a gente faz isso? Pode ser utilizado manta térmica, infusão de soro fisiológico, né, a 43 graus, irrigação de sonda gástrica. Lá no hospital, nós temos disponível na UTI de pronto-socorro 2 mantas, 2 aquecedores, né? Então, para a gente é mais fácil e viável utilizar desse dispositivo para corrigir a temperatura do paciente, né? Então, você programa ele ali numa temperatura por volta de 44 graus e vai acompanhando a temperatura mostrada no monitor. Quando ela atinge acima de 35, a gente desliga ele ali e mantém a temperatura acima de 35 graus. No início, quando eu entrei no hospital, a gente não tinha desse dispositivo, então às vezes a gente tinha que pedir emprestado no centro cirúrgico, no hemodinâmico. Agora é algo que a gente tem à mão ali, então a temperatura não é perdida hora nenhuma, a gente deixa ela diminuir de 35 graus. E aí até surge do entendimento da equipe da importância disso, né? Saber que às vezes você dá um banho no paciente, você pode diminuir essa temperatura dele, então fazer tudo com parcimônia para que a gente não abaixe essa temperatura. A ressuscitação volêmica, então, a partir do momento que o paciente tem essa injúria, né, foi muito bem explicado pela Adriana no início, então o paciente começa a ter problemas de regulação, né? Eu falei da temperatura, muitas vezes o centro regulatório da temperatura está com problema e ele não consegue manter uma temperatura mais alta.
Outra coisa é a pressão do paciente, né? Acontece uma tempestade autonômica no início, liberação de neurotransmissores, o paciente tem uma hipertensão e que logo em seguida ela começa a evoluir para a hipotensão. Então, o que a gente tem que garantir para esse paciente? Que ele tem uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Inicialmente, como que vamos manter? Uma infusão de 30 ml de cristalóide, 30 ml quilo de cristalóide, né? Então, vai correr 30 ml de soro livre ali para o paciente aumentar essa temperatura. E aí, como que a gente vai basear, né, essa volemia? Com uma monitorização do paciente. Então, variação da pressão de pulso, distensão de veia cava, pressão venosa central, né, independente da modalidade, você vai garantir que aquele cristalóide vá manter a pressão do paciente sem causar um outro problema dele, por exemplo, de congestão pulmonar. Então, lá na UTI do pronto-socorro, a gente tem um dispositivo que mede índice cardíaco contínuo no paciente, então, por vezes, a gente lança mão desse dispositivo para a gente acompanhar ali se o paciente tolera ou não o fluido. Outra coisa clínica que a gente acompanha do paciente também seria a perfusão periférica, né? Então, é importante a gente fazer uma anamnese desse paciente, acompanhar a perfusão periférica, né? E a pressão ali arterial medida no monitor por meio de pressão intraarterial, né? Invasiva. Bom, passada essa infusão de cristalóide, o paciente não manteve a pressão, vai ser iniciada a noradrenalina. E aí, o que todos os protocolos nacionais e mundiais pedem é que você associe a vasopressina com essa noradrenalina, né? O paciente, após morte encefálica, ele tem uma deficiência de vasopressina nas primeiras horas, então é importante essa associação de vasopressina. E junto a isso, o corticoide, né? A gente utiliza a hidrocortisona. Monitoramento contínuo da diurese. Então, a gente tem que manter o débito urinário entre 1 e 4 ml quilo-hora do paciente. Então, também é importante a gente saber o peso do paciente para a gente fazer esses cálculos, né? O paciente tanto pode evoluir para uma diabetes insípidos, né? A gente tem a hipertensão intracraniana, a neurohipófise ele pode ser prejudicado, o paciente ter um distúrbio ali do hormônio antidiurético. Então, o paciente começa a urinar muito, a gente já fica atento se ele não está fazendo uma diabetes insípidos. Nesse caso, seria importante a administração do BDAVP, né, o hormônio antidiurético. E caso seja necessário também avaliar a reposição volêmica. O paciente está fazendo uma vasoconstrição, às vezes o débito cardíaco dele está caindo, muitas vezes também é necessário você dar um incremento de cristalóide para que ele volte a urinar mais, no caso, se ele está urinando menos de 1 ml quilo-hora. Ventilação mecânica protetora, né? Então, o paciente tem que manter ali impressão ou volume controlado. Logicamente, se ele abrir o protocolo de morte encefálica, ele não tem drive respiratório, tá? E um volume corrente desse paciente entre 6 e 8 ml quilo. A pressão de platô abaixo de 30 milímetros de mercúrio para evitar uma lesão pulmonar, manter uma saturação acima de 90%, né? E o PCO2 do paciente entre 40 e 45 milímetros de mercúrio. Controle glicêmico, né? O ideal é manter entre 140 e 180 milímetros de mercúrio, né? A aferição dele, no mínimo, entre 6 em 6 horas. E aí, esse paciente, lá na nossa UTI, já é protocolo nosso, nesse paciente vai ser aferido de 4 em 4 horas, tá? E, se necessário, iniciar insulina regular endovenosa. E aí, muito cuidado nesses casos, que a insulina está sendo administrada endovenosa, para que o paciente também não evolua para hipoglicemia, né? Há vários estudos que mostram que, às vezes, a
a correção muito rigorosa da glicemia pode levar o paciente à hipoglicemia. Nesses casos, a gente faz a glicemia do paciente 2 em 2 horas. A correção de distúrbios hidroeletrolíticos, então o sódio tem que estar abaixo de 155, o potássio entre 3,5 e 5,5 e o magnésio menor que 1,6. Então isso é a comunicação da equipe, né? O enfermeiro que está à beira-leito, muitas vezes ele consegue acompanhar os exames, né? Então sinalizar para o médico, ó, o sódio está acima, vamos corrigir e tal. Né? Às vezes a equipe médica mesmo já dispara ali uma correção desses eletrólitos, né? Mas que haja comunicação para que esteja sempre dentro dos parâmetros. Né? E evitar o distúrbio ácido básico, né? O paciente em acidose, o pH fique acima de 7,2. Proteção das córneas, então elas devem estar úmidas e protegidas. Como que a gente está fazendo isso atualmente? Oclusão total com micropore. A gente tinha uma discussão anterior, até buscamos literatura, alguns lugares mandam utilizar colírio, alguns lugares utilizar pomada, né? Mas nada disso é tão efetivo se o olho do paciente está ficando entreaberto, né? Então a gente procura manter o olho do paciente completamente fechado, assim protegendo, né, a mucosa ocular dele. E qualquer sinal de ressecamento a gente deve comunicar, né, para evitar ali a perda da córnea do paciente. A hemoglobina deve se manter entre 7 e 10. Então, nesses casos, quando está abaixo de 7, a transfusão é necessária, né, ao paciente. Então, que a equipe de enfermagem acompanhe todo o processo para evitar a reação transfusional no paciente, né? E em qualquer suspeita de infecção, coletar a hemocultura, né? E iniciar antibioticoterapia precoce no paciente. Então, espera a coleta da hemocultura e não perca tempo, né? A hora de ouro aí para iniciar antibiótico-terapia no paciente. E aí, quando eu terminei minha apresentação, né, eu já tinha feito uma similar antes, eu tinha um vídeo de um pai que atravessou os Estados Unidos para encontrar a pessoa que recebeu o órgão da filha dele, né, falando que a filha dele estava ali no coração, no corpo dele, né, muito emocionado. Porém, na hora que eu fui, né, colocar esse vídeo, aconteceu uma situação e acabou que eu decidi trazer o outro lado da história, né? Então, eu estava terminando minha apresentação e minha filha tinha feito esse desenho aqui. Essa pessoa pequenininha é minha mãe, ela é pequenininha mesmo, e esse aqui é meu pai, né? E aí eu falei, gente, eu vou trazer esse outro lado da história, e até essa frase realmente é minha, tá, gente? Que a doação é mais do que salvar vidas, porque a gente sempre vê falando, né? Salve vidas, né? E para mim, para minha filha, tá até aqui do meu ladinho, ela é criar novas histórias, porque o meu pai é transplantado há 16 anos, e se não fosse o transplante que ele teve, na história da minha filha nunca teria o avô dela, né? Então achei bacana de trazer isso, né? Eu que estou ali sempre atento para manter aquele potencial doador, mas que é muito recompensador para quem está do outro lado também, né? Gostaria de agradecer, muito obrigado a oportunidade, gente. Diego, muitíssimo obrigada pela sua participação. Acho que você fez a escolha certa da história a apresentar ao final, extremamente significativa e, de verdade, um outro olhar, né, diferente do que a gente vê normalmente divulgado. Foi muito bacana ouvir isso de você. Eu vou abrir, então, ao término, né, das 3 apresentações, eu vou abrir para as perguntas das pessoas que estão participando à distância
E se houver tempo adicional, a gente pode finalizar com algumas outras considerações. Todos os familiares, eles recebem a Central Estadual de Transplantes, no caso o MG Transplantes, ele é responsável pela logística de distribuição e eles é que sabem exatamente quem recebeu, né? E se foi bem sucedido o transplante, se o órgão foi utilizado, e eles enviam em torno de 30 dias uma carta de agradecimento às famílias. Então o MG Transplante tem esse papel, né, de comunicar à família o sexo e a idade da pessoa que recebeu o órgão que foi doado. E o doador também é homenageado. Aquele monumento que eu pus lá ao final da minha apresentação é um monumento que tem 200 placas, que tem placas, que quando preenche 200 nomes de doadores, eles vão sendo homenageados ali. Então, a CIDOT não tem esse segmento dos transplantados, não. A CIDOT, como nós colocamos, ela é uma comissão intra-hospitalar que trabalha o processo de captação e doação de órgãos para fins de transplante. Então, cada hospital, respeitando as determinações da legislação, né, que é aquela portaria 04 de 2017, tem que organizar o seu processo e criar a sua CIDOT. Né? Então, a legislação ela prevê que nem todos os hospitais são obrigados a ter a comissão, mas aqueles que têm um número tal de óbitos ano, esses precisam ter a CIDOT. E aí ela vai ser classificada em tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. A CIDOT do Hospital das Clínicas é uma CIDOT tipo 3. Então o nosso trabalho ele é interno, nós trabalhamos dentro do hospital, trabalhamos os processos de captação e doação de pacientes internados no Hospital das Clínicas. O nosso momento de interação com outras instituições é sempre através da ORP, da Central Estadual de Transplante, e em momentos como esse, né, como esse seminário, que é um momento de grande valor para a gente, porque temos a oportunidade de interagir com a sociedade e com outros profissionais. Todo hospital que tem mais de 200 óbitos ano, ele tem que constituir a sua CIDOT. Né? Então, se o hospital acima, os hospitais que têm menos de 200 óbitos, que são hospitais de muito pequeno porte, eles não são obrigados a constituir CIDOT. Mas todos os hospitais públicos ou privados com mais de 200 têm que ter a CIDOT. Né? Então, a CIDOT tipo 1, que seria essa mais básica, que tem que ter pelo menos um profissional coordenador, que pode ser médico ou enfermeiro. No caso da CIDOT tipo 2, ela tem o hospital que vai ter mais de 1000 óbitos, vai ser a CIDOT tipo 3, ou algum programa de transplante. E o número intermediário, aí eu não me esqueci exatamente agora, mas eu acho que é entre 500 e 1000 óbitos, é a CIDOT tipo 2, que tem que ter um coordenador que pode ser médico e enfermeiro também. Na CIDOT tipo 3, que são apenas 23 hospitais em Minas Gerais, aí ele tem que ter um coordenador médico obrigatoriamente. E a CIDOT tem que ter pelo menos 3 membros. Tá bom? Então, as CIDOT são comissões intra-hospitalares e o Estado, e você se subordina e tem como referência as organizações de procura de órgãos, que são 7 no Estado. Na apresentação ontem do Dr. Omário e da doutora Cristiane, eles mostraram a regionalização do Estado, né? A OPO metropolitana, que é central, a norte, sul, leste. Então, nós somos vinculados a isso. Então, esse âmbito regional e estadual são com as OPOS e com o MG Transplantes. Nós tentamos trabalhar, né, nós trabalhamos dentro do hospital a multidisciplinaridade, sim. Então, não há uma organização protocolar de que todas essas famílias recebam acompanhamento da psicologia e do serviço social. Mas se os profissionais implicados nesse acolhimento, que no caso somos nós da CIDOT, identificarmos essa demanda, nós referenciamos e solicitamos esse acompanhamento.
E aí eles fazem intervenções e atendimentos pontuais a essas famílias. Existem serviços, né, como a nossa palestrante de segunda-feira, a professora Bartira, ela é da Unifesp, e ela falou um pouco da experiência deles, e eles têm lá um ambulatório de luto. Então é um outro processo, né, é uma atividade que nós não temos aqui no hospital, pelo menos não ainda, que faz então um acompanhamento mais prolongado dessas famílias. Aqui no hospital, esse atendimento é sempre dentro do protocolo, dentro do tempo que essa família passa conosco. Obrigada, Edna. Eu gostaria só de acrescentar que essa atenção multidisciplinar, em especial no que diz respeito à psicologia e ao serviço social, ela já acontece na situação em que essas famílias se encontram, ela já acontece normalmente na prática assistencial, independente de serem acionados pela SIDOT, pela delicadeza daquele momento e pelo que as pessoas estão passando naquele momento. Então já integra a prática assistencial habitual. Só no caso de doadores vivos relacionados. No caso do doador em morte encefálica, a doação ela não pode ser direcionada. Ele vai entrar, então você doa de forma humanitária, e aí essa distribuição é de responsabilidade da Central Estadual de Transplante, que faz o gerenciamento da fila única, né? E aí os critérios vão ser através de um ranking que vai ser, e por isso você não pode nem escolher, nem determinar para quem vai. Deve obedecer aos critérios técnicos que elencam o candidato a receptor na fila. Na verdade foi suspenso, assim, não tem que excluir completamente a infecção. O paciente, como eu pus lá na triagem, se o paciente ele é suspeito ou confirmado, ele está excluído como doador, realmente. Exatamente por isso que eu coloquei lá na captação, né, aquela triagem toda. E mesmo o paciente que não tem história de coronavírus, que faleceu por outro motivo, ele estava tendo que ser testado por causa da existência de pessoas assintomáticas. Então, eles estão sendo completamente excluídos, realmente, para esse motivo de segurança. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos da mesa sua disponibilidade para participação neste seminário e a sua dedicação aos processos de assistência e aos processos de gestão em que estão envolvidos aqui na instituição. Queria reforçar que, apesar, como a Adriana apresentou, apesar do impacto da Covid-19 nos processos de doação e transplante, não só no Hospital das Clínicas, né, como em todo o mundo, certamente traremos muito aprendizado desse processo, desse período de adaptação, e incorporaremos no futuro novas práticas, talvez inclusive mais seguras, né, as nossas rotinas assistenciais, né? E dizer que aqui foram apresentados as sistematizações dos nossos processos de doação de órgãos e tecidos, mas também dizer para aqueles que estão organizando as suas SIDOTs, os seus processos em suas instituições, ou mesmo que os já tenham organizado, mas no dia a dia enfrentam grandes desafios, que isso faz parte por causa do momento, da fragilidade em que pacientes e famílias estão envolvidos nesse processo de doação, né? É uma situação extremamente complexa, então esses desafios eles não vão se esgotar por mais organizadas que essas práticas estejam nas instituições. Nós estamos falando de um momento de fragilidade, nós estamos falando de pessoas que trazem uma carga cultural e de crenças muito diversas, então não há normatização, criação de processos, estabelecimento de rotinas
que elimine tudo isso e que é para isso que a gente trabalha, para o humano. Então, ele sempre vai fazer parte do desafio. E agradeço a participação de todos, tanto da mesa, quanto da equipe técnica que está aqui nos assistindo, quanto vocês aí de casa. Um abraço, bom trabalho.